Oi, galerinha do nono. Então, a gente já tinha começado a falar sobre Era Vargas, né? Sobre o período de governo de Getúlio Vargas no poder, o primeiro governo. E a gente vai dar continuidade na aula de hoje. Já falamos sobre os períodos onde, o quando e o porquê. A gente está falando agora o como. Na última aula, eu falei com vocês sobre o governo provisório, né? Que era aquele período de intervalo entre a saída da Constituição antiga e a entrada da Constituição nova. Essa Constituição só vai entrar em vigor em 1934, que é quando a gente vai sair do governo provisório e entrar no governo constitucional, que vai durar até 37. Certo? Vou colocar de novo aqui essa folhinha, que está na mesma folha, mas eu acho que tem muita gente que não copiou, então eu vou ser legal e vou colocar de novo. Dá uma pausa no vídeo para você poder copiar no seu caderno. Depois você volta. Então vamos lá. Primeira coisa, o governo constitucional, a gente vai localizar ele no tempo. Ele vai começar a partir da Constituição de 34 e vai até o golpe de Estado de 1937, que a gente chama de Estado Novo. Tá? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que ele vai fazer aí é uma nossa nova Constituição com grandes mudanças, tá? Essas mudanças todas estão lá na sua apostila, no módulo 1, naquele segundo capítulo de Era Vargas. Elas estão todas listadas ali, tá bonitinho, por isso que eu não coloquei aqui no resumo. O resumo foi só para organizar o raciocínio, tá bom? Então tem bastante coisa lá, tá tudo ticadinho, tem aquelas bolinhas lá para você poder acompanhar, então não precisa colocar no caderno, é só você acompanhar a sua apostila. Outra coisa que vai acontecer é que a partir de 1934, Vargas vai ser eleito indiretamente. O que significa uma eleição indireta? É uma eleição onde a população não participa. Quem é que vai eleger o cara? O Congresso. Então, os membros da política brasileira, quem é que já está na política brasileira, é que vai decidir quem vai ser o próximo presidente. A população não é participativa nessa eleição. Por isso que a gente chama de eleição indireta. Ok? E aí vão surgir dois partidos políticos, que foi aí o que eu coloquei para vocês. Vai surgir a AIB e a ANL. AIB, Ação Integralista Brasileira. ANL, Aliança Nacional Liberal. Ok? Então vamos lá. A AIB, né, a Ação Integralista Brasileira, ela tem algumas características. A primeira delas é uma orientação de caráter fascista, um governo totalitário, onde o governo manda e a política nacional só segue. Tá bom? Ele tem uma pegada mais prática. Eu preciso de uma decisão estanque, de uma decisão imediata, de uma posição agora do governo. Aí, quem é que vai tomar essa atitude? O presidente. Mas ele não toma atitude sozinho. Existe a Câmara dos Deputados, existe o Senado, existe o Congresso, existe um monte de gente que também tem que concordar com ele. Esse regime fascista acaba com isso. Onde eu tenho um presidente e as ações dele vão ser acatadas imediatamente. Tem pontos positivos? Tem. Tem pontos negativos? Também tem um monte. Entendeu? Por quê? Eu tenho um governo onde uma pessoa somente manda e o resto segue. Isso é muito bom quando o Brasil ou qualquer outro país que segue essas diretrizes está sofrendo algum ataque, alguma invasão, alguma coisa, e eu preciso de decisões rápidas. Agora, se nada disso está acontecendo, eu vou parar de ter uma democracia e vou ter um regime totalitário, que é essa ideia da AIB, tá? É um regime de governo fascista. Outra coisa, ela tem um caráter centralizador. A AIB é justamente isso. O que coincide com a ideia de um governo fascista. O regime centralizado, eu pego todo o governo, todo o poder, toda a capacidade de decisão e dou tudo isso na mão de uma única pessoa, no caso a figura do presidente. E a AIB apoia as ideias de Vargas, apoia o governo de Vargas nesse padrão, tá bom? Onde eu tenho um governo que o presidente manda e todo mundo segue. Sim? Qualquer coisa, em nome de Jesus, anota.
bom? Anota que eu vou tentar essa semana fazer uma reunião no Zoom com vocês, provavelmente no dia que a gente tem um tempinho só, tá bom? Pra gente poder tirar dúvida. Então, se vocês não anotarem essas dúvidas, vocês vão esquecer e depois, quando eu perguntar, ninguém vai saber me falar. Então, em nome do Senhor Jesus, tá com dúvida, anota. Então, vamos lá. A ANL era a oposição. É a galera que pensa radicalmente contrária às ideias da A e B. Tá? Então, vamos lá. A ANL, ela tinha pensamentos que na época eram chamados de comunistas. Eram pensamentos socialistas, eram pensamentos populares, eram pensamentos de caráter social, de caráter popular. E que nessa época era um pensamento muito alinhado, muito próximo do que a União Soviética estava propagando no mundo, né? Que a recém-formada União Soviética estava propagando no mundo, que eram os ideais socialistas. E nessa época, tudo aquilo que era visto como socialismo era automaticamente associado a ideais comunistas, porque esse termo comunista, ele é pejorativo. O comunismo nunca existiu no mundo, tá bom? A gente já teve regimes socialistas, o comunismo nunca existiu. Tá? Isso foi um termo utilizado pelos países capitalistas com o objetivo de denegrir a imagem do socialismo, de mostrar que o socialismo é mau, que o socialismo é ruim. Então, comunismo nunca aconteceu. O que acontecia era um regime socialista de caráter extremamente diferente ao capitalismo que reinava no mundo na época. E praticamente hoje também, né? Nós temos pouquíssimos países de diretrizes socialistas. Show? Então vamos lá. Junto com essa ideia dita comunista, o partido da ANL, ele era visto como um partido de associação popular, onde as pessoas que se afiliavam a esse partido tinham alinhamentos populares, tinham favorecimentos a atender às demandas da população, as necessidades da maioria popular e não da maioria econômica. Isso é muito diferente. Tá? Se você favorecer a maioria econômica, é um governo que favorece os grandes empresários, os banqueiros, porque ele quer manter a economia fortalecida. Agora, quando você tem um governo de caráter populista, você vai favorecer a maioria da população. Você vai atender às demandas da maioria da população do seu país. E nem sempre as duas coisas são a mesma coisa. Nem sempre você favorecer os grandes empresários e os banqueiros é favorecer a maioria da população. Às vezes sim, mas nem sempre. Tá? E, radicalmente, a ANL vai ser o partido de oposição a Getúlio Vargas. Vai ser a galera que, se tivesse que ir para as urnas, se tivesse que ir para a votação, ia levar um outro candidato, uma outra chapa, a candidatura da presidência da República que não fosse Getúlio Vargas. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá. E aí, nessa brincadeira aí, vai surgir a Intentona Comunista. A Intentona Comunista, ela é liderada por uma pessoa muito famosa chamada Luiz Carlos Prestes, né, que vai surgir inclusive um termo chamado Coluna Prestes. É um filme muito bacana que vocês podem assistir. Esse filme chama Olga. Ele fala sobre o surgimento da Coluna Prestes, sobre o surgimento da Intentona Comunista no Brasil e a vida de Olga Benário, que casou-se com o Luiz Carlos Prestes. Tá? É muito bacana, o filme é muito interessante, é um filme nacional, um dos poucos que eu gosto. Vocês podem assistir, vale muito a pena. Tá? Espero que tenha na Netflix ainda. Que a Netflix ultimamente está tirando muito filme, né? Então vamos lá, essa Intentona Comunista, ela vai tentar trazer pensamentos de caráter socialista e de caráter popular para o governo. Vai falhar miseravelmente? Vai falhar miseravelmente. E aí, quando eles falham nessa tentativa de trazer um regime popular, de trazer um governo administrado para o povo, para o Brasil, vai aumentar a repressão, vai aumentar o pulso do governo em relação à população, em relação à imprensa, em relação à rádio, em relação a jornal, em relação a livros didáticos, em relação a tudo que você possa imaginar. O governo vai começar a perceber que se eu mantiver uma população com livre acesso
a todo tipo de informação que vem de fora, existe a grande possibilidade dessa população se voltar contra mim. E aí eu vou começar a oprimir, eu vou começar a fechar todo mundo numa bolinha e só eu tenho as informações, eu sou o único detentor do conhecimento do bem e do mal. Até aqui, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o terceiro estágio do governo de Vargas de 30 a 45, que é o estágio de 37 a 45, com o período de Estado Novo. Ok? Até daqui a pouco.